Bem, nesse evangelho de hoje, já nos iniciamos com uma frase muito bonita, um pedido honesto. Os discípulos viram para Jesus e dizem: Senhor, aumente a nossa fé. Vale lembrar agora o contexto que está trazendo juntamente com esse evangelho. De onde nos vem, essa frase? O que acontece antes dessa cena para que os discípulos façam esse pedido? Antes dessa cena, é aquele episódio em que Jesus diz para os discípulos quantas vezes se devem perdoar. 70 vezes 7. Então, depois que os discípulos veem esse ensinamento de Jesus, eles se dão conta do seguinte: puxa vida, talvez a minha fé não seja forte o suficiente para conseguir perdoar todas as pessoas. E acho que é um pedido muito honesto e que também nós, de vez em quando, deveríamos pedir também. Senhor, aumente a nossa fé para que eu consiga perdoar a quem me fez mal. E eu fico me perguntando quantas outras coisas talvez nós deveríamos pedir também para que Deus aumente a nossa fé. Pode ser no perdão, mas pode ser também para que nós nos mantenhamos fiéis nos nossos propósitos. Nos mantenhamos fiéis às nossas famílias. Nos mantenhamos fiéis naquilo que a gente deseja para que a gente possa viver. Fiel para não trair, a fé para não ser corrupto, para não ser desonesto, para não desejar o mal ao outro, para não fazer maldade à nossa comunidade ou a quantos outros estão à nossa volta. Por isso que talvez esse desejo genuíno é profundamente verdadeiro e deve ecoar nos nossos corações. Vocês já se deram conta que em todas as missas nós falamos uma frase muito similar a esta? Na hora que a mesa está posta, em que o padre levanta o pão e o vinho, neste momento, no silêncio do nosso coração, nós dizemos: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Olha só. E às vezes nós nem nos damos conta dessa frase, nem nos damos conta do que estamos pedindo. Quantas coisas nós falamos talvez nas nossas orações que a gente nem percebe. Durante as missas, por exemplo, toda vez o padre fala: o Senhor esteja convosco, e a gente responde o quê? Ele está no meio de nós. Mas parece que a gente nem lembra do significado dessa frase. Ele está no meio de nós. O que isso significa? Que Ele está aqui, agora, no nosso meio. Uma frase simples, mas que se a gente entendesse profundamente, mudaria o jeito da gente viver. Se a gente realmente entendesse que Ele está no meio de nós, Ele está presente conosco, nós não faríamos as coisas erradas que fazemos quando ninguém está olhando. Porque a gente lembraria: Ele está comigo aqui agora. Nós não trairíamos nossas famílias, nós não falaríamos mal dos outros, não inventaríamos mentira dos outros, por saber que Ele está no meio de nós. A vida, a liturgia, as orações são coisas incríveis, mas a gente está acostumado a viver anestesiado de tudo. A gente repete as palavras, mas a gente não escuta com o coração. Às vezes nós entramos na comunidade e nem olhamos olho no olho. Entramos na comunidade querendo logo ver um lugar para sentar, de preferência onde ninguém encoste em mim. Porque até o irmão me encostar já não é uma coisa que eu goste. E às vezes a única coisa que alguém fala quando vem à missa com outra pessoa é: dá licença aí que eu quero passar. E aí eu fico me perguntando, onde anda o nosso senso de fé, o sensus fidei? Porque a igreja não é só esse tempo físico, a igreja é um senso de comunidade, é um senso de família, de pessoas que decidem se aproximar de um lugar, em torno da mesa, em torno do altar, para partilhar da vida. Mas para partilhar é necessário ouvir com o coração e falar com o coração.
Que a gente possa participar desta igreja, vir nesta comunidade, como pessoas interessadas em saber o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que está sentado aqui nesse banco. Para ajudar os irmãos que não estão aqui na igreja, que talvez nunca foram de igreja, que talvez nunca conheceram Cristo como vocês conheceram. E que talvez vocês poderiam apresentar a eles um universo inteiro, só em dizer como Jesus mudou sua vida. E ainda inspirados por esse evangelho, nós chegamos numa parte em que Jesus diz o seguinte aos discípulos: se vós tivesseis fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Mas, puxa vida, por que esse exemplo? A amoreira simboliza uma árvore com raízes muito profundas. E o mar, biblicamente, significa o lugar de todas as tempestades da nossa vida. O lugar da instabilidade, o lugar da insegurança, das ondas incessantes. No fundo, Jesus fala para nós que a nossa fé, sim, tem o poder de arrancar de nossa vida, mesmo com raízes profundas, coisas que aos poucos nos destroem, e levá-las lá para o alto mar. Porque é no meio da tempestade que a gente acorda para a vida. É no meio da tempestade que a gente percebe as coisas que talvez precisamos mudar em nós. O que será hoje na sua vida que está enraizado profundamente na sua consciência, no seu coração, que tem destruído você? Seja a sua preguiça, seja a sua infidelidade, seja as drogas, o uso excessivo de bebida, de cigarro. O que tem te destruído aos poucos? A fofoca, a maldade, o desejo de vingança. Sempre é tempo de arrancar do mais profundo de nós aquilo que está enraizado pelo mal. Peça a Deus hoje a sabedoria de enxergar em você aquilo que te faz mal. Um dos grandes perigos nossos é quando a gente olha para nós e pensa: tá tudo bem, eu sou perfeito, tá ótimo. Outro dia uma pessoa lá no meu perfil, lá nas redes sociais, me veio dar um sermão, porque eu sou médico formado, tenho uma família linda, não preciso mudar em nada. Eu falei assim: nossa, eu vou rezar pelo seu nome agora, em vez de eu pedir Santo Antônio, eu vou pedir pelo seu, pela intercessão, né? Porque se é uma pessoa tão perfeita assim, não tem nada para mudar, até Deus vai pedir conselho para esse homem. E aí eu fico pensando assim: será que talvez não nos falta a coragem de olhar para dentro, para enxergar o que ainda podemos mudar? Ah, padre, mas eu já tenho 70 anos de idade. E o que tem? Sempre é tempo de mudar. E na verdade, gente, essa é a beleza da vida. A gente poder olhar para trás, daqui 10 anos atrás, e dizer assim: nossa, como eu melhorei. Puxa vida, como hoje eu sou mais tranquilo, mais bem resolvido com as coisas. Não estou falando melhorar financeiramente, não. Humanamente. No jeito de tratar as pessoas, de se relacionar e tudo mais. E eu gostaria de conectar a essa liturgia de hoje o santo que a igreja nos convidou a rezar ontem. São Francisco de Assis. Um homem que revolucionou a forma de seguir a Jesus Cristo. Num tempo em que todo mundo preocupava-se com as riquezas, de encher seus palácios, São Francisco esvaziou-se a si mesmo para servir. Enquanto todo mundo preocupava-se com a pompa e com a glória, ele vestiu-se da palavra de Deus. Vestiu-se de roupas maltrapilhas que escandalizaria muitos cristãos hoje. Mas ele não estava preocupado com o externo. Ele estava preocupado com o que tem dentro. Em tempos de guerra, em tempos de perseguição, de cruzadas, ele oferecia paz. Em tempo de indiferença, ele enxergava a dor de quem gritava por fome, por solidão, por angústia.
No simples, São Francisco ensinou à própria igreja o que era necessário ainda de dar passos para se conectar com Jesus. Que bonito, que fantástico nos inspirar na história de um ser humano igualzinho a gente. Igualzinho a gente. Ele não teve nenhuma vantagem na vida dele, pelo contrário, os confortos que nós temos hoje, ele nem de perto passou por isso. E ainda assim, nas lutas diárias, ele fez da sua vida uma doação aos outros. E é por isso que ele mudou o planeta. É por isso. Porque ele saiu do ego para o eco. Agora, não é a preocupação apenas comigo mesmo, mas é com o todo. E é isso que Jesus nos ensina. Sair só de nós mesmos, do nosso egoísmo, só dos nossos desejos, só das nossas vontades e encontrar na comunidade, no outro, aquilo que realmente nos faz felizes. Peçamos a Deus hoje então a sabedoria de, inspirados por esse Evangelho, reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído em nós. E no final desse Evangelho, Jesus ele dá uma puxada de orelha em todos nós, que buscamos do nosso serviço um lugar para receber aplausos e glória. Ele diz, ao final de fazer tudo o que vocês fizeram, diga, eu sou um servo inútil. Não fiz nada mais do que eu deveria ter feito. Embora pareça algo muito hiperbólico, muito grande, na verdade é para puxar a nossa orelha de corações inflados, de egos inflados, para mostrar que no fundo o ego nunca nos sustentará na missão. É só fidelidade a Ele. Se alguém quer assumir uma pastoral, se alguém quer assumir uma atividade na igreja, só para que os outros olhem e aplaudam, assim que perceber que ninguém mais aplaude, a pessoa vai abandonar a pastoral. E talvez até a igreja. Porque o nosso ego jamais nos sustentará na missão. Somente a fidelidade a Jesus. E é a fidelidade a Jesus que faz a gente continuar vindo à comunidade, mesmo tendo ouvido um irmão, uma irmã nossa, falar mal do nosso trabalho. Falar mal da nossa atividade, falar mal daquilo que a gente deseja para a comunidade, daquilo que a gente faz crescer na comunidade. É a fidelidade ao Cristo e não ao nosso ego. Porque se fosse por Ele, já teríamos abandonado tudo isso. Então agora nesse momento, feche seus olhos. E olhando para dentro da sua vida e do seu coração, se pergunte hoje como anda a sua fé. Será que ainda não tem algumas coisas que nós precisamos mudar em nós? Quantas atividades que talvez poderíamos ter agido com mais fé? Talvez nos faltou fé quando diante do problema de um familiar nosso a gente fingiu não enxergar. Talvez nos faltou fé quando a gente passava pela rua, olhamos para alguém caído e dizemos, com certeza está aí porque quer, porque se entregou ao vício, se entregou à dor. Talvez nos faltou fé quando nós poderíamos ter crescido humanamente conosco mesmo e nós decidimos continuar igual sempre fomos, deixando as raízes profundas do mal e contaminando tudo o que há em nós. Peçamos hoje a São Francisco que ele continue nos inspirando, continue nos ensinando nos lugares da tristeza a levar alegria, onde houver onde houver afastamento, que levemos a união, onde houver a discórdia, que levemos o Cristo, a descrença, levemos a fé. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Deus da vida, nos inspire sempre, todos os dias, a aumentar um pouquinho mais a nossa fé, para que em tudo possamos superar as tentações do mal e as raízes que nos destroem por dentro de tudo aquilo que gera desunião e o afastamento de Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.